O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus, lhes disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeiramente, eu quero agradecer a presença dos padres que estão celebrando nesta missa, junto com o diácono. Algumas pessoas que há tempo eu não vejo e estou revendo aqui hoje, e muitos de vocês também, e aqueles que nos acompanham em casa. Como eu falei no início, hoje a Igreja Católica, e é bom que fique isso bem claro, a Igreja Católica. E o nome católica não é porque é um nome de uma igreja a mais, porque tem tal igreja com esse nome, tem tal igreja com esse nome, tem outra igreja com esse nome, e dentre todas essas igrejas aí que dizem que são igrejas, e na verdade não são, existe a católica. Não, a Igreja Católica, ela é católica. Essa palavra católica é um nome muito complexo, mas que no fundo quer dizer assim, é universal. A Igreja Católica, ela é universal. Não é a universal, vocês sabem, né? É a universal. E por que é universal? Porque em qualquer parte do mundo que você for, você vai encontrar uma igreja católica. Nem que seja uma só, mas ela está por causa da pregação dos apóstolos. Por isso que ela é católica. Você vai no Japão, você vai encontrar a igreja católica lá. Você vai no Paraguai, você vai encontrar a igreja lá. Qualquer lugar do mundo que você for, vai ter um sacerdote, vai ter um bispo, vai ter os fiéis que vão estar ali. Por isso que ela é católica. Entenderam? Não é por causa de um nome a mais. Por isso que ela é católica. Ok. Jesus
no Evangelho, ele nos traz uma coisa que é muito importante para nós entendermos a festa de hoje, a Cátedra de São Pedro. O que é isso? O que é essa tal Cátedra de São Pedro? Geralmente quando nós católicos participamos, vamos para uma igreja católica, nós sempre vamos encontrar o quê? O púlpito, está vendo aqui? O altar, mesa da palavra, nos alimentamos, agora vocês estão se alimentando na mesa da palavra, a palavra de Deus foi proclamada, o sacerdote agora está ensinando, explicando. O altar, aonde acontece o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, é ali que acontece. O pão e o vinho serão transubstanciados, e nessa transubstanciação, a espécie do pão muda e a espécie do vinho, a substância, né? A substância do pão muda e a substância do vinho muda no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Geralmente nas igrejas católicas você vai sempre encontrar um crucifixo, tá vendo? E o crucifixo, ele deve ser uma cruz com Jesus crucificado. Não é uma cruz vazia, tem que ter o crucificado e muito menos um Jesus ressuscitado. É o crucificado. Entenderam? Aí, às vezes tem mudança, tanta coisa que está mudando por aí, mas na verdade é assim. E o Santíssimo Sacramento, que fica ali atrás, as espécies de Jesus, aonde o que sobra do que é alimentado para o povo, vai para o sacrário e ali nós fazemos a adoração. E geralmente tem essas cadeiras, vocês estão vendo essas cadeiras aqui? Não sei se vocês lá do fundo, mas vocês observem que sempre a cadeira do sacerdote que está celebrando, ela é diferente. Vocês podem ver que aquelas dali, ó, elas são menores, e a que eu estou sentado, a que eu estava sentado, ela é diferenciada. É ali que o bispo senta como mestre da igreja para ensinar. Essa cadeira chama-se cátedra. Você sabe de alguma palavra que é semelhante à cátedra? Quando fala cátedra, vocês lembram o quê? Isso, catedral. A catedral é por causa da cátedra. O bispo senta. Ele tem toda a autoridade para ensinar. Compreenderam até aqui? Então vamos para o Evangelho. Jesus estava lá em Cesareia de Filipe, já tinha passado um tempo que Jesus já tinha feito muitas curas, muitos milagres, ele já tinha ensinado a boa nova, e Jesus agora ele faz uma pesquisa de campo. E a pesquisa de campo é essa. Ele olha para os apóstolos e diz assim: olha, no dizer do povo, quem é que eu sou? Porque uma vez que tinha tanta gente atrás de Jesus, por tantas coisas que ele estava fazendo, era necessário que Jesus fizesse essa pergunta para ver o que é que na cabeça do povo estava em relação a ele. Quem é esse homem que está aí? Então ele faz a pergunta. No dizer do povo, quem é o filho do homem? Aí os apóstolos que estavam ali, uns disseram, é João Batista, outro é Elias, outro é Jeremias e algum dos profetas. Agora Jesus olha para os apóstolos e diz assim: e vós? Vocês que estão comigo, dia após dia, o que é que vocês têm a dizer? Quem sou eu? Aí parece que houve um momento de silêncio. E aí imediatamente Pedro,
ele fala, né? Provavelmente depois desse silêncio, ele diz: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E Jesus se admirou da resposta que Pedro deu, mas ao mesmo tempo Jesus disse: olha, Pedro, tem uma coisa para dizer para você. Você não tirou essa conclusão simplesmente porque você me observou e chegou agora, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não, isso é a inspiração do Pai. O Pai inspirou em você e você falou. Aí Jesus fala para Pedro: feliz és tu, prestem atenção aqui agora. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Agora veja, por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei o quê? Vocês já até decoraram? Construirei o quê? A minha igreja. Pela primeira vez eu descobri que Jesus é católico. Que Jesus é católico. Porque ele está dizendo: construirei a minha igreja, e a igreja que ele está dizendo é a igreja católica. A igreja de Jesus, ela nasce, não nesse momento que Jesus está conversando aqui com Pedro, mas no momento que ele morre na cruz. A igreja católica, ela é fundada com a morte de Deus. Deus dá a vida por cada um de nós. E do lado, aí vocês lembram que um soldado enfiou uma lança do lado de Jesus? E do lado onde a lança foi enfiada, o que foi que saiu? São João é que vai dizer no capítulo 19. O que foi que saiu do lado? Sangue e água. O sangue simboliza a Eucaristia. Missa. Eucaristia, missa. Água, batismo. Duas condições para nós sermos católicos e católicos de verdade, que dentro dos sacramentos são os sacramentos iniciais. O batismo, o pagão torna-se cristão, torna-se católico através do batismo. E é através do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo que todos nós somos salvos. E aonde é que acontece o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo? É em que lugar? Na missa. Na missa. O que ia acontecer na sexta-feira santa, Jesus antecipou na quinta-feira santa, instituindo o sacramento do sacerdócio e o sacramento da Eucaristia. É a missa. Ele estava lá com os apóstolos e disse: isto é meu corpo e isto é meu sangue. Não foi assim que ele falou? Jesus institui esse sacramento. Então Jesus fala agora para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Olha, vou dizer assim para vocês: no estresse. Não fiquem estressados pensando que a igreja católica vai acabar. Não vai. Jesus falou. Acho que foi, eu não sei se foi Bento XVI ou João Paulo II, disse que mesmo que fique 12, mas será sempre a igreja católica. Não foi? São João Paulo II. Mesmo que fique 12. Mas vai ser a igreja católica. Ela não vai se acabar. Nunca. Pode vir tormento de um lado, pode vir tormento de outro, pode vir tudo quanto é lado. A igreja católica não vai acabar. Não vai. Então eu digo, no estresse. Fiquem calmos, tranquilos. Diante de tantas coisas que vêm acontecendo dentro da igreja, eu convido vocês a rezarem, rezem. Mas a igreja católica não vai acabar, porque as portas do inferno não vão prevalecer. E aí Jesus continua:
Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construí minha igreja, e o poder do inferno nunca vai poder vencê-la. Agora veja, olha, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra, será ligado nos céus. E tudo que tu desligares na terra, será desligado nos céus. O que significa isso? Jesus está agora dando o poder que ele tem a Pedro, porque a autoridade maior da Igreja Católica é Jesus Cristo, porque ele é Deus e ele é o Senhor. Mas como Jesus iria morrer e ressuscitar, e depois ele voltar para a casa do Pai, ele deveria colocar alguém que estivesse agindo e falando em nome dele, enquanto ele está lá no céu, até o dia do seu retorno, que será a sua segunda vinda. Então, essa igreja que é católica, ele tem uma pessoa que se chama o Vigário de Cristo, de forma visível. E esse Vigário de Cristo chama-se Pedro. E nós damos o nome carinhoso de papai. O Pai, o nosso Pai visível é o Papa. Então está ali Pedro, e junto com Pedro estão quem? Quem é que está com Pedro? Os apóstolos. Pedro é um apóstolo? São quantos apóstolos que são? Porque lembra as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel agora é representada pelos 12 apóstolos. Mas imagine, gente, 12 pessoas, 12 homens, cada um fala uma coisa, cada um pensa de um jeito, não vai dar confusão? Bem? Então precisa de um que esteja à frente, para que não haja confusão. Compreenderam? Tem que ter um à frente. Não haja confusão dentro daquilo que Jesus ensinou e deixou para que eles pudessem ensinar. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Ide e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro confirma a minha igreja. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas 3 vezes. Por quê? Porque Pedro havia negado Jesus Cristo 3 vezes. Às vezes eu fico me perguntando, mas por que Jesus não escolheu João? Não poderia ter escolhido João para ser o que estaria à frente? Porque João, todo bonzinho, colocava a cabeça no ombro de Jesus, né? No coração, no peito de Jesus, aquela coisa toda. E Pedro foi lá e negou. Ele escolheu logo quem? Quem negou. Ele não escolheu o perfeito, ele escolheu o imperfeito. Deus é incrível. Então está Pedro e os 11 apóstolos. Depois um trai, Judas, se enforca. Aí depois é escolhido outro para substituir, para ficar 12. Foi Matatias ou Matias? Isso, muito bem. Lá nos Atos dos Apóstolos você vai ver no capítulo 1 a escolha, os 12. Então os 12, Pedro se destaca, porque Jesus dá a ele a autoridade, que dá também aos apóstolos, mas
dá para Pedro, porque agora Pedro tem que carregar o peso nas costas. Se der boletim de ocorrência, a culpa é de Pedro. Entenderam? Que responsabilidade de Pedro? Só que Pedro morreu, os apóstolos morreram. No decorrer da igreja, então, o sucessor de Pedro é o bispo de Roma. E os outros são os sucessores dos apóstolos, que são os bispos. Lá onde você mora tem algum bispo? Então ele é o sucessor dos apóstolos. E o Papa é o sucessor de Pedro. Pedro morreu? Morreu Pedro? Pedro morreu, mas espiritualmente não. Espiritualmente Pedro continua conduzindo a sua igreja. Essa forma de condução da igreja, porque aí Pedro morreu, aí veio outro, isso aqui se chama sucessão apostólica. Morre um, vem outro. Morre um, vem outro. Morre um, vem outro. Nessa de morre um, vem outro, já passaram 266. De forma ininterrupta, morre, escolhe outro. Quando se escolhe um papa, que hoje são os cardeais que estão lá, aquela reunião quando um papa morre e escolhe um outro papa, chama-se, qual é o nome que se dá àquela reunião dos cardeais? Conclave. Tudo lá escondidinho, secreto, não é isso? É uma coisa muito séria. Escolher um novo papa, não se escolhe assim, em beira de esquina, não. Esse negócio de beira de esquina, chegar lá, eu pego uma Bíblia na beira da esquina, eu pego uma Bíblia, aí de repente eu digo, eu vou fazer uma casinha lá, aí dou um nome, aí agora é a igreja de Cristo. A igreja católica é séria. O negócio não faz assim, em beco de esquina, não. Chama-se conclave, os cardeais, que são os bispos. Eles se reúnem e lá, olha, entre eles, e nós cremos que é o Espírito Santo que age, e aí vão colocando, vão dizendo, não é? Vai dizendo o nome, aí vai esquentando aquele negócio lá, a gente não sabe como é que acontece, até que de repente é esse aqui, na votação. Nessa votação, meus irmãos e minhas irmãs, quando é escolhido aquele cardeal que agora é o Papa, um peso nas costas dele, bispo de Roma e o responsável de toda a igreja católica. Nós estamos num acampamento aqui, que é um acampamento de casais, né? Então veja, um pai e uma mãe têm uma responsabilidade tão grande pela família, né? Ai, do pai que não cuida da esposa e dos filhos, que responsabilidade grande. E a esposa também que não cuida dos filhos e do esposo, que responsabilidade grande. Tem gente que diz assim, nossa, e é uma responsabilidade grande. Eu tenho tantos filhos para cuidar de tanta gente. Imagine um homem cuidar de toda a igreja católica. Que responsabilidade grande. E qual é a missão do Papa? Ele é o vigia. Ele fica olhando assim, para ver se a igreja, que somos todos nós estamos caminhando tudo certinho, de acordo com como Jesus ensinou.
Porque se nós caminhamos de forma errada, nós perderemos a nossa salvação. Nós não iremos nos salvar. Então todo aquele ensinamento desde Jesus Cristo até hoje, esse ensinamento que se chama depósito da fé, que veio de Jesus com os santos padres, aí a gente vê tudo, os ensinamentos dessa igreja, todo esse depósito da fé, sintetizado num livrinho amarelo que hoje nós damos o nome de quê? Da Igreja Católica. Tem que estar ali tudo certinho, ó. Como diz no ditado popular, como manda o figurino, tem que estar ali certinho. Aí ele tem que ver se os sucessores dos apóstolos estão ensinando certinho, e ele tem que ensinar certinho também. Então faz de conta, você que está aqui na minha frente, lá na sua diocese tem um bispo que está ensinando tudo o contrário. Aí o Papa chama esse bispo e vem aqui, vem cá meu camarada, que história é essa? Você agora está dizendo que pode isso? Está aqui, ó, você não estudou não, é? Se você continuar ensinando errado, você está fora da igreja. Isso se chama excomunhão. E a mesma coisa, se eu, que tenho o meu bispo aqui, que é o Dom Vladimir, a diocese de Lorena, se eu começar a ensinar alguma coisa errada, Dom Vladimir, que está em comunhão com o bispo de Roma, que é o Papa, ele vai me chamar e vai me dar um scapaccione. O que, Pai Zé? Você agora está dizendo o quê? Que não existe mais pecado? Que história é essa, Pai Zé? Onde é que você tirou isso? Quem te ensinou isso? Foi o espírito de porco. Não foi o santo, não. Então ele me chama a atenção. E se eu continuo com esse ensinamento, ele me chama, manda para toda a diocese uma carta dizendo: olha, o padre José Augusto não pode ensinar mais. Ele não é mais, ele foi afastado do ministério sacerdotal. E ninguém pode ir atrás dele mais. E se você for, do mesmo jeito como ele foi excomungado, você também está excomungado. Até que ele crie vergonha na cara. Aí eu crio vergonha na cara e digo: seu bispo, me perdoa, eu vi que eu estou errado. Aí me traz de volta e diz: agora podem ir atrás dele de novo. Estão entendendo? Foi isso que aconteceu com Martinho Lutero. Ele era um padre, estava ensinando errado, foi excomungado da Igreja Católica. E todos os que foram atrás dele se tornaram foram excomungados também. A Cátedra de Pedro é aquela cadeira que o Papa, lá numa igreja, numa basílica lá em Roma, que se chama São João de Latrão, não é ladrão não, é latrão, Latrano, que era o dono do terreno lá, onde essa primeira basílica do Ocidente foi construída, e foi a sede papal. Quando o Papa é eleito, ele vai para essa cadeira lá e se senta. Aí ele se torna bispo de Roma e o Papa de toda a Igreja Católica. Então nós estamos, na verdade, hoje a igreja está voltada para aquela cadeira lá, aquela cadeira, cátedra, que tem lá uma cadeira agora, que é um relicário, que ela sempre estava na igreja de São Pedro, na Basílica de São Pedro, e aí ela foi retirada, porque ela ficava sempre assim no lugar onde tem aquela pomba, né, do Espírito Santo, foi retirada de lá para ficar mais próxima para o pessoal ver, por causa do ano santo que nós estamos agora,
que diz na tradição que é a cadeira que provavelmente Pedro sentou para assumir a autoridade da igreja. A igreja católica, entenderam até aqui? Oh, que bom que vocês estão entendendo, isso aqui é bom. A igreja católica, ela tem sempre que ter um papa. A igreja católica nunca ficou sem papa. A igreja católica já ficou sem papa? Hein? Já. Várias vezes. 265 vezes. Um morre, fica sem. Quando um papa morre, a igreja fica vacante, fica vazia, fica sem Pedro. Pedro precisa voltar. Imediatamente os cardeais se reúnem, porque a igreja não pode ficar sem Pedro. Diga isso para a pessoa do seu lado. A igreja católica não pode ficar sem Pedro. Então, quando Pedro morreu, o papa que veio depois foi Lino. Aí Lino morreu, veio Anacleto. Anacleto morreu, veio Clemente. Clemente morreu, veio Evaristo. Evaristo morreu, veio Alexandre I. Depois Sisto I. Até chegar o atual Papa. Como não vai dar para eu falar todos agora, eu vou dar um segmento, vou lá para frente agora. Aí vem Pio XII, João 23, qual é o outro? Paulo VI. Eu era bem pequeno, criancinha, quando eu falo. Não, quando João 23 veio, eu era bem pequenininho, criancinha. Ainda estava mamando. Aí veio São João Paulo VI, Paulo VI. Depois de Paulo VI veio quem? João Paulo. Depois, João Paulo II. Depois, Bento XVI. Aí ele renunciou, não foi? Depois de Bento veio quem? Francisco. O Papa Francisco. É o Papa, é o Pedro atual. Estou ouvindo por aí umas histórias meio cabulosas. Eu acho que é cabulosa. Acho não, é cabulosa. Estão dizendo que a igreja católica está sem Papa. Talvez você já viu aí nesses YouTube que tem por aí, né? As pessoas, ele está confirmando ali para não deixar eu mentir. Aí estão dizendo por aí, não, nós estamos sem Papa, a igreja católica está sem... Se a igreja católica ficar sem Papa, ela fica protestantizada. Em 2013, Bento renunciou, não foi? Teve conclave depois? E agora tudo transmitido pela TV, não foi? Vocês assistiram pela televisão? Aí de repente, a fumacinha, quicou a fumaça? A fumaça branca subiu. Temos um Papa! Aí de repente aparece o argentino lá, o Bergoglio. Bem, talvez tenha muita gente que tenha dito assim, eu não queria que fosse ele. Eu queria que fosse tal. Eu queria que fosse esse. Teve até um cardeal daqui que estava cotado, né? Pode ser, deveria ser ele. Não, é Bergoglio. Foi esse que foi escolhido. Quer você queira ou não, ele é o Papa. Foi escolhido. E eu, como um bom católico, estou unido ao Papa. Por sinal, rezem para ele, viu? Está muito doente, não é? Mas não é para rezar para ele morrer, não.
Porque tem gente aí que está rezando para ele morrer. Imagina um católico rezando para o Papa morrer para entrar. Que católico é esse? Esse é o Papa. Não sei se agrada a você, não sei se me agrada, mas é o Papa. Foi escolhido num conclave. Ah não, mas lá teve não sei o que, estava um molho. Eu não sei, eu não estava lá. Eu não estava lá dentro. Primeiro que é tudo fechado, ninguém pode ver. Agora estão dizendo que lá aconteceu. Eu não estava lá, ninguém viu. Nós só vimos a fumaça branca e ele apareceu lá. Os papas são perfeitos? O padre José Augusto é perfeito? Eu fico admirado, tem gente aí que acha que eu sou santo. Rapaz, eu fico assim. Aí eu dou uma nas pessoas para ele dizer assim, não é santo coisa nenhuma. Vai morar comigo que você vai ver quem eu sou. Fica vendo de vez em quando na televisão e diz, o santinho, vai morar comigo. Quem é que conhece o esposo é a esposa. Quem é que conhece a esposa é o esposo. Porque mora junto. Aí fica, nossa, seu esposo é tão bonzinho. Vai morar comigo que você vai ver bondade lá em casa. Pedro tinha defeito. São João Paulo II teve defeito. João Paulo I teve. Evaristo. Os primeiros papas que foram canonizados tinham defeitos. O que é que a igreja faz? Reza. Porque se você está vendo tanto defeito, e tem muita gente apontando os defeitos e tal, e aquela coisa toda, se você está vendo tanto defeito, eu convido você a fazer 2 orações. Uma primeiro por você, que está defeituoso também, e a outra por ele. Porque que responsabilidade grandiosa que esse Papa tem, e todos os outros tiveram, diante de Deus. Se fala mal do Papa, imagine do seu pároco. Imagine do seu bispo. Agora, um dia eu estava falando assim, o pessoal agora descobriu que os padres têm defeito. Eu me confesso de 15 em 15 dias. Estou defeituoso. E cada vez mais que eu vou ficando velho, pior estou ficando. Eu já estou pensando em amarrar um padre do meu lado. Pecou aqui, já me confesso. Nós temos um Papa. Nós precisamos rezar pelo Santo Padre. Olha, o Santo Padre é o Santo Padre, é Ele. Se eu não estiver unido a Ele, eu estou fora da igreja. Aí tem gente que um dia falou, olha, Padre Augusto, naquela oração lá não fala para Francisco não. Ele quer que eu fale quem? O diabo? É o Papa Francisco, em comunhão com o Papa Francisco e em comunhão com o meu bispo, Vladimir. Porque tem uns católicos por aí que são tão piedosos, eu fico assim, rapaz, quando eu vejo eles, eu fico tão assim, eu me sinto o pior dos padres, de tanta piedade que eles têm, mas eles são piedosos, que eu fico assim, meu Deus, eu não vou chegar no grau dessa piedade dessas pessoas, não. Eles são tão piedosos que eles estão dizendo que nós não temos Papa mais. O último Papa foi Pio XII. De Pio XII para cá, não tem mais ninguém, não tem mais Papa. Então, se não tem mais Papa, acabou a sucessão apostólica, a igreja está sem Papa. Aí estão dizendo também que de lá para cá, todos os que foram ordenados não são padres. E então eu estou frito. Eu sou um herege. Quando eu imponho as mãos para a consagração, não acontece não.
é fantasia. Vocês acham que eu estou brincando de ser padre? Quer dizer que aqueles dali não são padres? São o quê? Nós fomos devidamente ordenados. O bispo que me ordenou chama-se... Como é que é o nome agora? Toda vez que eu vou falar o nome de uma pessoa, me dá branco. Não foi Dom Roberto, não. Dom Itamar Vian, arcebispo emérito de Feira de Santana. Ele é sucessor dos apóstolos. Eu não fui ordenado por uma pessoa que colocou a Bíblia debaixo do braço e abriu uma quitandinha lá e disse que a igreja não. E os padres daí também. E o diácono também, foi ordenado também por um bispo. A igreja católica tem um papa, viu? Não fiquem com desconfiança disso, nós temos um papa. E quando ele morrer, vai ser escolhido, vai ser eleito outros bispos, os cardeais vão se reunir e virá um outro. Se vai ser agradável a você, eu não sei. Porque mais uma vez eu digo, por que Jesus escolheu João? Foi logo Pedro, o traidor, o que negou. Mas tem gente aí que acha que eu não estou unido ao Papa Francisco, não. Olha, se você achava, agora você vai ter certeza, eu estou unido ao Papa Francisco. Eu tenho um Papa, é o Papa Francisco. E se você não estiver unido ao Papa Francisco, você é um herege, você é até um excomungado, você está fora da igreja, meu filho, você não tem Papa. Eu gosto desse silêncio. Vocês estão impactados, né? É para impactar mesmo, é para ficar impactado. Nós temos um Papa, chama-se Francisco. E o que o Papa Francisco precisa de vocês é suas orações. Um cara veio e ficou falando as coisas para mim do Papa, não sei o que, você tem que fazer isso, tem que fazer. Rapaz, eu não sou reformador da igreja, não. Você sabe quem é que cuida do Papa? Jesus Cristo. E os cardeais que estão com ele. Se Jesus Cristo não está agradável do Papa, ele que se vire, eu que não vou fazer nada. Ou vocês querem que eu faça alguma coisa? Um peão desse que está aqui falando com vocês, só um peão. Tá ok, entenderam? Vocês entenderam mais ou menos o que é a festa de hoje? Nossa, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou terminar essa homilia dizendo assim que já está cravado lá, às 17 horas que eu tenho que acabar. Então eu vou dizer para vocês uma coisa assim, ó. Eu me orgulho de ser católico. Amém. E eu me orgulho de ter o Papa Francisco como meu Papa. Se ele não está fazendo como deveria fazer, cada um vai prestar conta dos seus atos, como eu também. Ou você escolhe seu pai, aí o seu pai é beberrão e você diz agora você não é mais meu pai. Foi ele que se uniu com a sua mãe, seu burro. Você pode não aceitá-lo, mas ele é e sempre será, com o defeito que ele tem.
Quem é santo aqui, que atire a primeira pedra, que eu já vou me esconder aqui atrás. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a sua mãe Maria Santíssima.